Oi pessoal, agora a gente vai resolver um problema de volume de sólido de revolução, um problema bem clássico que costuma aparecer no cálculo e é um problema que a gente precisa saber resolver porque ele permite estender um pouquinho sobre nosso entendimento da integral definida. Tem muita gente que fala, né, que integral definida é cálculo de área, né? E longe disso, né? Quer dizer, também isso, né? Mas dizer que integração é área é limitar em muito todo o potencial que a integração tem como uma ferramenta bem mais ampla que isso. Então vamos primeiro pensar sobre o volume de sólido de revolução, né? Nesses problemas de volume, geralmente você tem uma região e uma revolução. O sólido de revolução é aquele sólido gerado quando você rotaciona uma determinada região ao longo de um determinado ponto. Eu vou desenhar aqui um gráfico, que é o gráfico dessa região. Veja que é a região determinada por algumas curvas que estão aí, né? Para desenhar essa curva, eu só preciso do primeiro quadrante aqui, né? Então, isso já vai ser o suficiente. X vale de 1 até 3, né? Veja que x igual a 1, elas são duas retas, x igual a 1 e x igual a 3, né? São retas paralelas ao eixo y, né? Então, são essas retas que estão aqui. O importante é que você acabe definindo uma região a partir do conjunto de retas, né? Existe o eixo y igual a 0, que é esse eixo que está aqui, né? Que é o próprio eixo x. E existe uma função y igual a x, né? A função y igual a x, ela tem umas características. Quando x é 1, isso aqui vale 1, porque 1 dividido por 1 dá 1. Quando x é 3, isso dá 1/3, né? E existem outros pontos intermediários. Essa função a gente estuda bastante no cálculo, né? Porque ela ajuda a resolver vários limites de função estendendo ao infinito. Ela vai fazer algo parecido com isso daqui, né? Essa função em roxo é a função 1 sobre x, né? Então, a primeira coisa que você tem que perceber quando você está resolvendo esse tipo de problema é encontrar qual que é essa região. Que é essa aqui, ó. Essa é a região. Mas veja que eu não quero encontrar a área dessa região. Até se eu quisesse, bastaria integrar 1 sobre x de 1 até 3. Eu quero encontrar o volume de sólido de revolução. Obtido quando eu giro isso aqui em torno do eixo x. Então eu vou pegar essa figura e girar nessa direção. Quando eu giro assim, vamos tentar desenhar e ver o que acontece, né? Para desenhar isso, você precisa dar uma expandida aqui na figura, né? E aí você redesenha a região. Agora eu vou tentar desenhá-la um pouco simplificada, né? Você tem a região, ela tá aqui, ó, que vem até aqui, e aí você replica ela para baixo aqui. Então ela tem que ficar espelhada, né? Veja que ela tá crescendo para cá, ela vai passar aqui e aqui, né? E ela vai acabar fazendo algo desse tipo, ó. E essa é a região. Então você está rotacionando essa região para cá. E lembre-se que ela está girando em torno do eixo, então você tem que ter uma visão aqui de giro, né? E quando acontece esse giro, você acaba criando um sólido de revolução que está aqui, né? Você pode dar um nome para esse sólido, não sei dizer o que poderia ser esse, mas ele está aqui. Para a gente calcular o volume do sólido, perceba que a nossa estratégia aqui é encontrar cada um dos volumes, né? Primeiramente, os volumes de cada um dos discos. Então, eu costumo separar assim, ó. O que vai acontecer para cada disco infinitesimal? Porque a estratégia por trás da integral é infinitesimal. É você separar tudo em infinitos pedaços e aí você multiplicar. Então veja só, para cada disco infinitesimal a gente vai calcular a área de cada um deles. Então eu desenhei alguns em amarelo aqui, mas tem vários que você pode acabar desenhando. Veja que para cada disco, para eu determinar o volume de cada um dos discos, eu preciso encontrar o raio, né? Para determinar a área da base, né? E também preciso da espessura, né? Essas que são as grandezas. Com o raio e a espessura, eu posso encontrar o volume. Porque o disco aqui é como se fosse um disco é a menor dimensão que você poderia ter aqui, em que você tem de fato uma dimensão, né? Qual seria, primeiramente, a espessura, né? A espessura dos discos, veja que para você colocar infinitos discos ao longo do eixo X, a espessura de cada um deles vai ter que ser dx. Até aí, beleza, né? Agora o raio, ele depende, né? Porque, veja, os discos que estão mais para a direita, ele tem um raio menor. Os discos que eles estão para a esquerda, eles têm um raio maior. O raio, no caso, vai ser essa medida que vem daqui até aqui. E que, por coincidência, veja só que essa medida é 1 sobre x. Então, o raio vai ser 1 sobre x. Beleza. Como que eu encontro o volume de disco? É a área da base vezes espessura, nesse caso, né? A área da base vezes altura. A base é um círculo, percebe? Então, o raio vai ser πr quadrado. Ou vai ser π, raio 1 sobre x ao quadrado, vezes a altura dx, está aqui. Essa expressão que eu acabei de encontrar aqui marca o volume de um disco infinitesimal. Para falar a verdade, esse volume que está aqui é praticamente zero.
Mas você vai somar infinitos, né? Então vamos somar todos os discos infinitesimais, né? Quem soma todos os discos para encontrar o volume total é a integral. Aqui na integral você tem que dizer de onde começa. Os discos começam na posição 1 e tem 3, e até 3, né? E cada um desses volumes é dado por π vezes 1 sobre x ao quadrado dx, que está aqui. Agora, beleza, escreveu a integral, nada de diferente do que a gente fez lá nos outros vídeos, né? Isso aqui fica π, que é uma constante, sai para fora, integral de 1 até 3 de dx sobre x quadrado, né? Ou, se você preferir, π integral de 1 até 3 de x elevado a menos 2 dx, tá? Essa integral, ela pode ser resolvida. Claro, a maioria pode, né? Quer dizer, um monte não pode, né? X elevado a menos 2, soma mais 1, fica x elevado a menos 1. π, que multiplica x elevado a menos 1, sobre menos 1. Mais constante, não precisa pôr necessariamente, porque aqui a integral é definida, ela vai de 1 até 3. Aqui, se você quiser reescrever, ela pode ficar antes menos π sobre x, mais constante. Essa aqui é a integral de x igual a 1 até 3. Agora sim, a gente pode substituir os limites de integração. Vai ficar menos π sobre 3, menos com menos, porque agora vai ficar menos π sobre 1. Substituir os dois. Você vai falar, poxa, deu negativo. Não deu não, porque você ficou π sobre 3 mais π, ou seja, 2π sobre 3. Essa expressão, esse número que a gente acabou de encontrar, representa para a gente qual que é o volume do sólido de evolução. Então veja como é interessante e qual que é a construção que eu vou fazer. Eu vou fazer vários exercícios desse para a gente dar uma pensadinha sobre isso, tá bom? Então, até mais!